Taurinos, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam muito bem. Eu me chamo Larissa, para aqueles que ainda não me conhecem, estão chegando por aqui agora. Já convido vocês a se inscreverem aqui no canal, deixarem o like de vocês, o comentário de vocês, isso é muito importante para que esse canal continue crescendo e também porque agora voltei a postar os vídeos aí de acordo com o engajamento de vocês, tá? Essa semana vocês ficaram em quinto lugar, então comentem bastante, deixem o like de vocês, para quem sabe na próxima semana vocês fiquem aí em primeiríssimo lugar. Ok, Touro? Bora iniciar a leitura de vocês, vou abrir aqui com tarô não, com baralho cigano primeiro e depois a gente vê as demais energias com tarô. Sempre peço aí a maturidade de vocês para filtrar bem as informações, né? Peguem aí somente o que fizer sentido para vocês. E é isso. Vamos lá? O que nós temos aqui para o signo de Touro? Para quem tem Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter em Touro. Gente, que calor. Estou torando aqui. Carta da âncora. A âncora. Eita, árvore, o chicote, os ratos, o homem. Mais uma para Touro. Os lírios. Os lírios. Nossa, gente. Eita, chave, mas ela não caiu numa posição ali muito boa, né? Carta dos peixes, a raposa, a casa. Clarifica essa chave aqui pra mim, mas eu tô sentindo que aqui vocês estão lidando com uma pessoa, tá? Ou podem ser vocês aqui também, uma pessoa que tem uma dificuldade muito grande de mudar o pensamento, de mudar a forma como tá lidando com as coisas agora, sabe? E isso tem a ver com vocês, é como se uma pessoa aqui não quisesse mudar a visão que ela tem sobre vocês, mudar a forma como ela enxerga aqui as coisas com vocês. Clarifica a chave. As pedras. E aqui é como se essa pessoa sentisse que ela só vai encontrar uma paz mental, né, uma paz aqui na cabeça dela, quando ela conseguir verdadeiramente se abrir com vocês, né? Aqui na carta dos lírios tem um rei de espadas. Então é como se essa pessoa pensasse assim: isso aqui não tá saindo da minha mente, eu não tô conseguindo pensar de outra forma, eu não tô conseguindo deixar isso pra lá, sabe? Clarifica a âncora. E eu só vou conseguir encontrar paz na minha mente se eu me abrir, se eu falar o que tá aqui pesando na minha mente. A foice. É como se essa pessoa precisasse realmente liberar uma dor que ela tá carregando, e essa carta da foice aqui me vem uma coisa assim de algo de muito tempo. Ó, o cavaleiro, o homem, o chicote, as nuvens. Olha, aqui eu vejo muito como se essa pessoa estivesse se punindo, sabe? Se cobrando muito. Tem uma coisa de peso na consciência muito forte. Os lírios. Carta do cigano aqui. Para alguns aqui, é como se essa carta do cigano com os lírios é como se fosse uma energia espiritual de vocês. Só que aqui é como se essa energia espiritual ela quisesse trazer equilíbrio. Ou seja, tem aqui sim, de fato, uma cobrança, tá? Já vou explicar melhor. Os lírios. Nossa, gente, não tem que falar.
Aqui é a espiritualidade de vocês, carta do cigano e da cigana. Então vamos lá, vou trazer um exemplo, ó. Carta dos ratos. De repente aqui, essa pessoa era alguém importante na minha vida, porque aqui tem a carta da casa, né? Então era alguém que conheceu suas intimidades, touro. É alguém que você deixou entrar na sua vida, né? Seja que uma amizade, alguém da sua família, um relacionamento afetivo, enfim. E aí, o que acontece aqui, por essa pessoa estar com todo esse peso na consciência, alguma coisa ela fez, tá? Em relação a vocês. E aí, é como se essa carta dos lírios aqui com a cigana e o cigano é a tua espiritualidade fazendo guarda aqui, né? Fazendo proteção na tua vida. Opa, peraí. Lá atrás essa pessoa te trouxe bagunça, te trouxe desgaste, te trouxe perdas. Agora a gente tá trazendo equilíbrio de novo. Então aqui tem sim uma coisa da tua espiritualidade, pode ser um casal de mentores aqui fazendo uma cobrança em cima de uma outra pessoa. E realmente, essa carta da chave com as pedras é como se essa pessoa precisasse se redimir para que a vida dela voltasse a fluir de novo. O que é essa chave aqui? Clarifica para mim. A cegonha. E o cão aqui no fundo de deck, o sol e os lírios. Quando tiver a permissão da espiritualidade de vocês aqui, eu sinto que vai ter uma transformação nessa dinâmica. Para essa pessoa, ela pode soltar esse peso e realmente recomeçar. E para vocês aqui é como se vocês fossem receber algum benefício dessa situação. Para alguns, esse benefício ou é emocional, de você conseguir liberar também aqui um peso emocional que você poderia estar sentindo ainda sobre essa situação, seja aqui de ter se sentido traído, de ficar meio que numa desconfiança, sabe? Tenso, uma tensão emocional. Ou isso daqui tem a ver com os caminhos financeiros de vocês. Como se tivesse aqui um retorno para vocês, tá? Mais uma âncora. A coruja. Aqui a espiritualidade está observando, como que eu posso dizer? A forma como essa pessoa tá agora, sabe? Tá vendo que essa pessoa tá muito pensativa. Carta dos livros, a mulher e o navio e a casa. Ah, entendi por quê, que isso aqui também é importante para vocês. O urso. Enfim, só para mim concluir meu raciocínio, né? A espiritualidade tá observando essa pessoa aqui. Ela pensativa, ela analisando, enfim, né? A energia da foice, às vezes, para mim também me remete muito à energia de Saturno. E Saturno é um planeta que traz essa coisa de maturidade, muitas vezes, a pulso mesmo, sabe? Saturno cobra que a gente faça as coisas direito, certo? Mas agora aqui falando de vocês, touro, o que eu vejo é o seguinte: essa situação também é importante para vocês. Essa chave aqui não é só para essa pessoa, é para você também. Essa chave para mim aqui tá falando de libertação. Porque os livros com a mulher, o navio, a casa e o urso é como se vocês tivessem criado aqui um bloqueio mesmo a nível emocional que faz com que vocês deixem algumas coisas que eram para ficar na sua vida partirem, ou dá essa sensação de, como que eu posso dizer, não é de perda necessariamente, de abandono, né? Me vem uma coisa assim de, né? Dizendo adeus. Então, pode ser uma coisa aqui de abandono. Então, por exemplo, o que essa pessoa fez comigo me deixou ali
um trauma tão pesado que eu não deixo as pessoas mais entrarem na minha vida de novo. Eu não me abro, ou eu não abro aqui minhas emoções, sabe? Eu vejo tudo assim de forma um pouco distante. Ou quando alguém entra na minha vida, é como se eu já conseguisse ali visualizar a pessoa indo embora de novo. Entende o que eu quero dizer? É como se ficasse aqui um certo trauma para vocês disso. Vamos ver com o tarô. O que mais aqui para Touro sobre essa situação? Energias para o signo de Touro, por favor. Energia de vocês, a Rainha de Ouros. Mais uma. Gente, não tem como. Eu falei essa coisa de a tua espiritualidade trazendo equilíbrio. Carta da Justiça. Energia de Libra. Mais uma. Vieram duas, eu vou aceitar. Olha isso. 3 de paus e o 10 de copas. Touro, aqui tem algo já chegando no teu caminho e isso aqui tem a ver com alguma realização, tá? Para muitos, isso aqui é algo mais íntimo. Esse 3 de paus com 10 de copas, para mim tá me dando isso. Essa coisa da justiça, que a justiça é porque esse baralho não... A carta da justiça não é assim. Mas tá me lembrando que alguns baralhos do tarô, a carta da justiça, a personagem que vem na carta, ela usa uma venda, né? Remetendo muitas vezes que a justiça, ela não julga pela aparência, pelo que ela vê. Muitas vezes pelo preconceito da visão que a gente carrega de julgar as coisas, né? Então aqui é como se a visão de vocês que tá tendo, que tá acontecendo uma justiça. Porque alguns de vocês, lembra que eu falei aqui, é como se você tivesse se fechado, você não deixa mais as pessoas aqui entrarem no teu íntimo, na tua vida. Ou você, quando conhece alguém, parece que já enxerga aquilo acabando, enfim. Então, o que aconteceu aqui de injustiça, né? Justiça invertida. Para vocês é que esse acontecimento, Touro, mudou sua visão sobre a vida. Vocês podem ter ficado um pouco mais sem brilho no olhar, sabe? Sobre a vida. Então, esse 3 de paus e o 10 de copas é a tua espiritualidade trazendo equilíbrio para sua vida no sentido assim de trazer uma visão esperançosa de novo para a vida. Você conseguir enxergar que você pode, Touro, viver experiências boas de novo. E às vezes, para que a nossa vida possa mudar, a gente só precisa disso, a gente só precisa enxergar que a vida pode ser bonita de novo, que a vida pode ser boa de novo. Vamos clarificar. Clarifica a justiça. A justiça. Energia de vocês de novo, a Rainha de Ouros. Isso aqui pode ser uma justiça também a nível material, né? Eu falei para alguns tem isso daqui mesmo. As de paus. Porque isso aqui pode ter afetado a parte material de vocês, sabe? Ou eu desanimei com o meu trabalho, com as coisas que eu planejava fazer. Talvez aqui eu desanimei com algum projeto meu, ou com as conquistas que eu queria ter, sabe? 7 de ouros, 6 de espadas, 3 de espadas. E o financeiro aqui de vocês volta a ter crescimento, né? Depois que vocês conseguem transmutar aqui essas feridas que
ainda estão aqui, né? 3 de espadas. Mais uma, justiça. É isso, é o carta do presente. Isso aqui já tá acontecendo no campo de vocês. Aqui é como se falasse que é uma questão de tempo de você começar a ver no concreto, né? Na matéria. Mas parte espiritual, isso daí já tá acontecendo. Carta do mago. Rainha de ouros, clarifica. As de espadas. É como se vocês não conseguissem ver nem mesmo aqui com clareza o valor que vocês tinham pelas coisas, sabe? O valor que eu tenho como um esposo, uma esposa, uma namorada, um namorado, o valor que eu tenho como um profissional, como uma pessoa inteligente. Vocês estavam aí muito numa coisa de batalha, sabe? De defesa, de se proteger o tempo todo. 10 de copas. Teve alguma leitura que eu fiz, acho que foi de aquário. Tá bem parecida. Página de espadas, mais uma. 10 de copas. 9 de copas. Aqui eu sinto que vocês vão conhecer um outro lado da vida que vocês podem ter, sabe? E aqui eu tô falando conhecer mesmo, ter experiências. De repente eu começo a frequentar lugares diferentes e eu percebo que eu posso receber aquilo de novo, de inovador na minha vida. Três de paus. Eita. Aqui tem um véu que vai cair da visão de vocês, touro. Carta da torre. Ó, 10 de copas. Vocês vão entender o que é felicidade para vocês. Vocês vão entender as necessidades que vocês precisam para atingir essa felicidade que vocês merecem ter. Às vezes a gente nem sabe. De verdade, a gente vai muito levado pelo que todo mundo acha que precisa. O quanto de pessoas às vezes ficam em relacionamentos afetivos só porque socialmente é como se fosse uma conquista, né? Mas muitas vezes nem tá feliz naquele relacionamento. Então aqui é como se vocês fossem conhecer o que é felicidade pra mim de verdade, sabe? 3 de paus. Um mago. É isso, vocês vão se ver aqui capazes de manifestar qualquer coisa. O que faltava aqui era tirar esse véu de ilusão da visão de vocês, que pode ter sido colocado aí por essa experiência que a gente falou lá no início da leitura. Futuro próximo para touro, por favor. 2 de ouros. De paciência aqui com vocês mesmos. Carta dos amantes, energia de gêmeos, porque vocês parecem aqui que estão recomeçando a vida, sabe? E recomeços às vezes trazem inseguranças, a gente fica com aquela sensação de ai, eu tô regredindo, ou parece que as coisas não acontecem, ou eu vou ter que recomeçar tudo de novo. Pode ser que alguns de vocês estão revisando, reavaliando situações que já aconteceram há muito tempo, como eu falei. Isso às vezes dá uma coisa de tô de saco cheio, sabe? Mas aqui me parece muito como se agora é o momento de você resolver isso com maturidade. A voz sumiu. Mais uma. Olha isso. O carro, energia de câncer. E aqui o as de ouros com o 8 de paus. Nossa senhora, isso aqui. 8 de paus, rei de ouros e o mundo. Se a gente tá falando aqui de vida afetiva, tá? Se preparem, porque aqui quem tá solteiro
ou quem estava em dúvida sobre uma dinâmica, sobre um relacionamento, vocês vão ter uma confirmação aqui que vocês estão no caminho certo, ou vocês estão alinhados aqui num propósito, com uma conexão que tem a ver com o que você quer para o seu futuro. Ah, Lara, eu não tô conhecendo ninguém. Aqui tem caminhos abertos, tem novas oportunidades chegando para vocês. E pode ser uma pessoa aqui que tenha muito ali uma sintonia com os mesmos valores que você, tá? Os amantes. Página de paus. Mais um. Nossa. Ás de copas. 2 de ouros. 5 de copas. Ó, aqui, se vocês estão com alguém, comecei um relacionamento há pouco tempo, mas tem coisas do meu passado aqui que estão me influenciando. Tenham paciência, lembra que eu falei sobre isso? Porque vocês podem estar achando, porque a situação tá meio insegura, meio incerta aqui, que já deu tudo errado, que não tem o que fazer, que talvez seja melhor terminar e não sei o que lá. Não. Vocês estão passando por uma transição. 6 de espadas aqui. Vocês estão passando por uma transição mental mesmo. Vocês estão se libertando de uma maneira de ver a vida, de uma maneira de pensar que estava pesando muito vocês. 2 de ouros. Então, assim, calma, né? Mercúrio tá retrógrado, não é hora de decidir nada de nada. 4 de paus. Ó, a porta ainda tá aberta aqui. E tem uma vela aqui em cima, né? É como se, assim, tem um caminho que ainda tá aberto aqui pra você, touro. E ele tá protegido pela sua espiritualidade. Então, assim, sem desespero, vamos com calma. Carta do carro. 7 de espadas. Louco. O caminho que vocês vão percorrer agora, diabo, 8 de espadas, vocês podem estar com uma sensação assim de eu não sei o que está acontecendo na minha vida, eu não sei nem para onde eu tô indo. Parece que é como se tivesse uma falta de resposta, sabe? Até um pouco de falta de intuição de vocês. Não que vocês não tenham intuição, mas parece que vocês não estão conseguindo sentir para onde que eu tô indo, para onde minha vida tá indo, o que que tá acontecendo aqui, sabe? Tá acontecendo questões mais na energia espiritual de vocês. Por isso a carta dos amantes aqui com página de paus e o as de copas. Então é como se no plano espiritual, no plano astral, tem coisa que está sendo mexida, curada. É como se vocês até estivessem se reconectando aqui. E no plano astral aqui existe um perdão que está acontecendo, tá? Pode ser muito mais um perdão ligado a vocês mesmos. Vocês estão se curando, vocês estão se perdoando de coisas que vocês viveram. Então, assim, não, você não tá no caminho errado, você não tá se sabotando aqui, mas cuidado com impulsividades, precipitações, sabe? Para que vocês não façam coisas que vocês não querem simplesmente pelo medo de dar errado, ok? Mas aqui sim vocês estão no caminho correto. Conselhos finais para touro. Conselhos finais para o signo de touro. Gente, acabei de falar de perdão. Mestre Jesus, perdão. Você está no caminho da luz, amor e perdão. Uma cura paterna é possível neste momento. E aqui a gente falou dessa questão de abandono, né? A ferida do abandono muitas vezes é ligada a questões do pai, né? Da figura paterna na nossa vida. Pode ser muito isso que vocês estão vivendo, principalmente aqui em questão espiritual, tá?
É isso que eu vejo para vocês, Touro. Espero que essa leitura ela tenha ajudado. Desejo um ótimo tudo para vocês. Aqui embaixo na descrição do vídeo tem meu contato para leituras, né? Para o agendamento de leituras particulares. E é isso, pessoal. A gente se vê nos próximos vídeos. Tchauzinho.